Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse lindo, maravilhoso e grandioso canal. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série, vamos dar um panorama geral do que está acontecendo na macroeconomia, como isso pode afetar os preços dos principais ativos, no nosso caso do Bitcoin, e depois nós vamos para o gráfico daquela analisada nas possíveis movimentações futuras aí do Bitcoin, beleza? Então vamos lá. O que tem acontecido nesses últimos dias aí, principalmente em relação à parte macroeconômica? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ontem, na quarta-feira, o Biden fez um discurso falando que, independente do que acontecesse, ele ia dar uma canetada e aumentar o teto de gastos para evitar o default agora na virada do mês. Ou seja, evitar que os Estados Unidos desse calote. Aí o Congresso americano, principalmente os senadores republicanos, falam assim: opa, como assim, chefe? Você só vai fazer isso se tiver a nossa permissão. Mas para você ter a nossa permissão, vocês vão ter que seguir alguns pré-requisitos. E um dos pré-requisitos foi exatamente esse aí. Para poder aprovar o novo limite de endividamento, ou seja, subir o teto de gastos públicos americanos, seria necessário cortar 22% do orçamento. Só que quando teve esse desentendimento, o mercado deu uma despencada. Todos os mercados. O Bitcoin, no caso, saiu lá de 28.500 que estava, foi bater os 27 mil. Muita gente falou, porque está tendo uma fake news que o governo americano está vendendo Bitcoin. Não foi por causa disso. Foi por causa desse desentendimento entre o Biden, presidente americano, e os senadores republicanos aí, principalmente. Aí o mercado não encarou isso com os bons olhos e deu uma pancada. Além disso, já estava tendo, durante essa semana, uma certa apreensão em relação à condição macroeconômica, porque saíram alguns dados de atividade econômica. Saiu, por exemplo, o PIB, que a previsão era que fosse de 2%, o crescimento do PIB nesse último trimestre, só que veio de 1,1%, ou seja, veio muito abaixo da expectativa. O que isso significa? Significa que o país não está crescendo tanto quanto esperado e que, se continuar nessa tendência, pode virar uma recessão. E o que caracteriza uma recessão? Uma recessão caracteriza um decrescimento no PIB, ou seja, ao invés de aumentar, no caso ainda está aumentando 1,1%, ter uma diminuição no PIB por 2 trimestres seguidos. Aí sim é decretada que o país está em recessão. Então isso gerou um burburinho, as pessoas começaram a ficar mais preocupadas e essa tese de que os Estados Unidos vai entrar numa recessão está ficando cada vez mais forte. Além disso, nós também tivemos o dado do CPI, que é o dado de inflação. Você pode ver em vermelhinho ali, que a inflação anual, ela veio 4,9%. A expectativa era que viria 5%, ou seja, a inflação veio mais baixo do que o esperado. Isso significa que a política restritiva de aumento de taxa de juros pelo governo americano, pelo Fed, está funcionando. Significa que está diminuindo o consumo. Só que em contrapartida, beleza, ok, está funcionando. Só que se está diminuindo o consumo, pode ser que, se isso continuar, o PIB vai continuar diminuindo. Quem sabe pode ter um decréscimo e aí sim entrar em uma recessão. Porém, no curto prazo, a notícia foi encarada de forma positiva pelos mercados. E antes de ter essa queda que eu disse logo no início do vídeo ontem, o mercado estava subindo. Por que o mercado estava subindo? Porque se a inflação está diminuindo, significa que a política restritiva de aumento da taxa de juros está funcionando, logo não precisa mais aumentar a taxa de juros e pode fazer o quê? Pode começar a diminuir a taxa de juros. E se começar a diminuir a taxa de juros, vai aumentar a oferta monetária em circulação e o Bitcoin tem uma correlação positiva absurda com a liquidez do dólar na economia. Ou seja, quanto mais dólar em circulação, mais esses ativos financeiros se valorizam. Então você já está aqui sendo criado uma expectativa de uma futura diminuição da taxa de juros, que eu vou mostrar para vocês já. Por causa dessa queda na inflação, os ativos se valorizam. E foi o que aconteceu com o Bitcoin, só que depois saiu essa notícia do Biden e ele deu uma despencada. Só que isso, por enquanto, é só uma expectativa. O que está acontecendo na realidade atual é que a oferta monetária americana está caindo. E vou mostrar para vocês já. Outra coisa que aconteceu ontem com a queda da inflação foi que os juros de 2 anos despencaram. Vocês podem ver aqui no gráfico essa queda. Por quê? Porque a gente opera expectativa e risco. Se a inflação veio baixa, a expectativa futura é que vai ter uma diminuição na taxa de juros. Então, se vai ter uma diminuição na taxa de juros, o juros futuro já despencou. E a gente pode ver nessa imagem que a precificação dos juros para as próximas reuniões estão em queda. E a gente pode ver que nessa penúltima linha aqui, para a reunião de dezembro, a expectativa é que os juros batam ali a casa de 4,3, ou seja, pelo menos 0,75% de queda na taxa de juros americana. E isso é muito bom para os mercados, porque se diminuir a taxa de juros, o que acontece? O dinheiro migra dos ativos de mais segurança, ou seja, renda fixa, para os ativos de mais risco, no nosso caso,
Renda variável, que inclui o Bitcoin. E se a taxa de juros diminui também, como eu disse, há uma injeção de liquidez na economia. Se tem uma injeção de liquidez na economia, tem mais dinheiro em circulação, esse dinheiro também é alocado a ativos de risco, logo o Bitcoin sobe. Então essas notícias foram positivas para o mercado de cripto e momentaneamente ele subiu. Porém, nós não estamos em um contexto comprador agora falando. E eu vou mostrar para vocês no gráfico o que eu quero dizer. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar do macro para o micro. Vou falar para vocês o que nós já fizemos de análise e nós viemos acertando 100% das nossas análises e por enquanto estamos acertando de novo, mas eu vou dar um panorama geral e vou mostrar o caminho aqui passo a passo para vocês entenderem o contexto que nós estamos inseridos. Beleza? Primeiro aqui vamos da parte macro. Durante toda a queda o mercado se movimentou em 5 ondas de queda, coisa mais lindinha, formando um ciclo completo de baixo, de acordo com a teoria de Elliott. Logo em seguida, o mercado começou a fazer uma reversão, por enquanto subindo aqui em 3 ondas, e nós vamos falar já já da parte micro. Beleza? Mas o que aconteceu aqui durante essas 3 ondas? O mercado subiu muito forte, com acréscimo de volume. Isso é um sinal de giro de mercado. Isso não é um sinal de pullback, não é um sinal de retração. O mercado subiu e subiu forte, fazendo falha de tendência, inclusive. O que é falha de tendência? É quando rompe, nesse caso aqui, o último topo válido da tendência. Rompeu forte aqui, rompeu forte aqui. Então, nisso tudo aqui, já é um contexto de giro de mercado. O mercado já girou, o mercado não está mais em tendência de baixa, igual muitas pessoas gostam de falar. A gente pode ver claramente que na quinta onda aqui, no final da queda, teve um incremento de volume, ou seja, esse é um volume de parada de movimento, que a gente chama de absorção, completamente diferente de todo esse volume aqui, de toda a queda, ou seja, final de movimento claro. E também, como já disse, o mercado já subiu com muito volume, rompendo linha de tendência, rompendo a média de 21 no semanal, que é a média principal que os preços respeitaram durante toda a queda, e fazendo pullback pelo lado de cima da linha de tendência e dessa média móvel de 21 no semanal, que já girou para cima. E média móvel, como eu já disse aqui várias vezes, nada mais é do que uma linha de tendência dinâmica. Para quem já acompanha aí um pouco mais tempo, lembra direitinho que eu falei isso aqui em várias lives, enquanto o mercado estava aqui embaixo, que o mercado provavelmente, depois que completou os 5 aqui na quinta onda, que ele faria exatamente isso aqui. Ele ia subir, rompendo a linha de tendência, fazer um pullback na média de 21. Eu desenhei exatamente esse desenho aí. Esse desenho ficou foda, Eu desenhei exatamente isso aqui, muito antes de acontecer, e que depois continuaria subindo. Eu também disse que o mercado faria o quê? Ia travar aqui na máxima desse canal. Nós fizemos uma live aqui exatamente quando o mercado estava aqui. Eu falei que não era para comprar, porque ele provavelmente ia retrair aqui no meio do canal ou na mínima do canal, que é nos 19 mil, e ele foi lá em cima da média de 20 e levou uma pancada e o mercado começou a subir, beleza? Depois, quando o mercado estava aqui nessa região, vou até botar no gráfico diário, quando o mercado estava aqui nessa região, nós dissemos também que ele provavelmente pararia aqui por causa desse cluster que tinha aqui atrás, só que aqui, quando os preços estavam aqui, eu também fiz live dizendo o quê? Que, galera, ele se provavelmente renovaria máxima para formar um UTAD, complementar uma quinta onda, porque aqui fez nesse fractal micro, um submicro, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, até então ele só estava fazendo a quarta onda. Aí eu disse, galera, para quem lembra aí, podia comentar nos comentários, eu falei, aqui não é hora de vender, porque o mercado ainda vai renovar a máxima, provavelmente testar essa região de oferta aqui, formando UTAD, para aí sim ter uma retração. Aí aqui nós cantamos também que o mercado daqui, que renovasse máxima, ele retrairia em ABC para testar o quê? Testar essa máxima desse canal aqui e novamente testar o quê? A média móvel de 21. Por quê? Porque essa média móvel é a que respeitou todo o ciclo, inclusive. Olha aqui, coisinha linda. E falei também que o quê? Que, galera, o mercado ia renovar a máxima, viria testar a mínima desse canalzinho aqui lá no gráfico diário, essa mínima aqui, voltaria para testar em alguma zona de oferta e cairia. Aqui vocês podem ver também que no gráfico diário, a média de 21 lá do semanal coincide exatamente com a linha de tendência aqui, que coincide exatamente com essas zonas de demanda, que aqui nada mais é do que um clusterzinho que formou a segunda onda desse fractal micro. Está marcado em vermelho aqui. Então, qual que é a minha análise dos possíveis movimentos futuros do Bitcoin? Como a gente vem cantando aí já há diversas semanas e o mercado vem fazendo exatamente o que a gente estava prevendo, o mercado vai retrair em ABC para formar o quê, na nossa opinião? O mercado está formando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que dentro dessa onda 3, o mercado também se movimenta em quê? Em 5 ondas. Então, por enquanto, o mercado está fazendo isso aqui, ó. 1, que foi em 5 ondas, 2 em ABC, para depois continuar subindo e
desenvolver o resto do ciclo. Então nós estamos exatamente o que? Numa onda C, que é essa aqui que vai acontecer até essa mínima desse canal de tendência, vai testar essas regiões de demanda aqui embaixo. Então uma onda C de uma onda 2 de um fractal maior, que está formando o que? Uma onda 3 do fractal mais macro de todos aí. Beleza? E de acordo com a teoria de Elliott, a onda 2 ela vem testar geralmente essas regiões aqui entre 50% e 60% de toda essa onda 1. E essa região vai coincidir exatamente com essa onda 2, que é o clusterzinho. E de acordo com a teoria de Elliott, quando a onda 2 vem testar essa outra onda 2 da 1, significa que provavelmente a terceira onda será uma onda estendida. Aí sim nós temos um grande deslocamento de preços aí no futuro. Mas, enquanto isso, vamos aguardar para ver se realmente o mercado vem testar as regiões e como ele vai reagir. Não significa que o mercado vai bater aqui e vai voltar a subir. Não significa que vai ser rápido, vai subir em V. O mercado pode ficar assim bastante tempo lateralizado. Pode se configurar aqui uma onda complexa. O que eu falo é o seguinte, a gente não tem que tentar ficar adivinhando o futuro, a gente tem que reagir ao que os preços estão acontecendo. Só que a partir do momento que você sabe como os preços se movimentam, você consegue fazer algumas previsões de acordo com os comportamentos passados dos preços. Beleza? Então essa é a nossa análise, que o mercado vai continuar caindo, vai testar essa região aqui por volta dos 24 mil dólares, que coincide com a mínima do canal, que coincide com a média de 20, que coincide com as regiões de demanda. E olha que coisa linda, maravilhosa, inclusive todas essas regiões que eu marquei coincidem com esse nó de alto volume que vem lá de trás, inclusive esse nó de alto volume, que é a primeira região realmente forte em que pode parar os preços nessa queda. Caso os preços ultrapassem aqui, o próximo nó de alto volume é exatamente aqui na região próxima dos 19, 20 mil, que foi onde os preços defenderam a primeira vez na quebra dos bancos, testando exatamente também o que? A linha de tendência pelo lado de fora e o Midas aqui, que é a VWAP ancorada, que é uma das ferramentas mais importantes quando a gente fala de regiões de liquidez. A gente pode ver também outra coisa que corrobora com a nossa análise, de que isso aqui é simplesmente uma retração, que a gente pode ver que toda essa queda aqui, o volume foi muito baixo, completamente diferente do volume nas ondas de impulsão. A gente sabe que durante uma onda de impulsão o volume é crescente e durante as ondas de retração o volume é decrescente. Mas por quê? Porque se estivesse entrando volume na queda, significaria que o interesse teria mudado. Isso aqui seria uma reversão de movimento. Mas por enquanto não, é só uma correção dos preços e o mercado está nos mostrando que é uma correção natural, completamente saudável. E vamos aguardar para ver se realmente o mercado vai testar essas regiões. Fazer um pullbackzinho aqui pelo lado de cima do canal, fazendo o famoso LPS ou backup, de acordo com a teoria de Wyckoff. E aí sim voltar a pegar mais outro movimento de impulsão para completar essa onda 3 aqui do fractal mais macro. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Mas antes de mais nada, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Clique embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal, manda esse link pra galera e comentem também se você concorda ou não com a nossa análise, ou por que não, ou por que sim. E é isso aí. Valeu, galera. Brigadão. Espero que tenham gostado. Nos vemos no topo. Fui!